Então, hoje a gente vai estudar o Fernando Pessoa pré-caeiro. E o Fernando Pessoa pré-caeiro significa, em última análise, que é aquilo que ele criou antes de conhecer o caeiro que viria a ser o seu mestre. Vamos lá. Então, já mostrei para vocês, eu acho, essa galáxia pessoana. E essa galáxia mostra muito bem a obra do Fernando Pessoa. Então, nós vamos pegar aquela elipse pequena que fica bem à esquerda. Naquela elipse pequena está escrito Fernando Pessoa pré-caeiro. E aí a gente tem, girando em torno desse Fernando Pessoa pré-caeiro, a gente tem Alexander Church, a gente tem... Deixa eu autorizar aqui mais gente. A gente tem o Alexander Church, a gente tem o Chevalier Dupas, a gente tem o Charles Robert Anon e a gente tem o Charles Church. Então, esses heterônimos, eles não são heterônimos. Essas personalidades literárias, elas são levadas muito a sério por quem estuda Fernando Pessoa. Embora essas personalidades tenham sido criadas muito num Fernando Pessoa jovem. O Alexander Church, por exemplo, ele tinha 9, 10 anos quando criou. O Chevalier Dupas, ele não tinha mais do que 5, 6 anos. Então, a gente tem aí um Fernando Pessoa muito jovem para a criação dessas personalidades literárias antes de conhecer o caeiro. Mas por que se leva tão a sério essas personalidades literárias? Porque, embora a juventude do Fernando Pessoa, eles são o embrião daqueles que serão os heterônimos, que serão efetivamente o que de mais importante Fernando Pessoa fez. Por quê? Porque foi o único criador de heterônimos na literatura universal. Eu disse para vocês que os heterônimos, eles estão bem ali, eles são datados, a criação deles está bem na passagem do século XIX para o século XX. E vários tentaram. O exemplo que a gente sempre dá dentro da literatura portuguesa é o próprio Eça de Queiroz. Né? O Eça tentou fazer um heterônimo quando ele escreveu a correspondência do Frederic Mendes. Mas não conseguiu, porque o Frederic Mendes teria uma obra, teria um nome, teria uma biografia, era um bom vivant, mas o estilo dele é o estilo do próprio Eça de Queiroz. Então, o Fernando Pessoa é o único caso de ortônimo na literatura mundial. E é um fenômeno que inicia, então, como eu disse antes, muito jovem. Uma das explicações que o Fernando Pessoa dá é uma explicação interessante. Não sei o quanto ela é verdadeira, porque o Fernando Pessoa era um mistificador de si mesmo, mas ele diz assim, olha, eu sou um mistério neurastênico, né? Então eu termino criando pessoas em torno de mim. Se eu fosse mulher, eu teria um ataque, mas como sou homem, eu faço poesia. E aí ele diz que desde criança que ele teve essa capacidade de despersonalização, ou seja, de sair de si mesmo. E que desde criança ele criou
amigos invisíveis, o que evidentemente é normal enquanto se é criança, mas passa a ser estranho quando se é um adulto. E o Fernando Pessoa viveu a vida inteira dele com esses amigos invisíveis. Ele tem correspondência para eles, e tudo começa lá, quando ele está na África. Já o Chevalier du Pas, o Cavaleiro do Nada, é interessante esse nome, porque já é uma negação em si. O Chevalier du Pas, ele nasce em Portugal e imediatamente Fernando Pessoa embarca para Durban, onde ele vai viver até a sua adolescência. Então, supõe-se que tenha sido, embora ele tivesse irmãos, tenha sido uma experiência muito solitária para o Fernando Pessoa, para o menino Fernando, essa vivência desses primeiros tempos na África. E foi tão solitário que ele criou outras personalidades literárias. E delas, a mais importante, por isso ela tem um círculo um pouco maior, mais importante é o Alexander Sirch. Por que ele é importante? Porque provavelmente essa solidão do Fernando Pessoa exigia que ele tivesse um amigo que fosse da mesma idade, que tivesse as mesmas angústias, que tivesse as mesmas dores e as mesmas alegrias, de acordo com essa idade. Então, o que ele fez? Ele criou um duplo. E o Alexander Sirch é o duplo perfeito do Fernando Pessoa. Criou algumas poesias, são poesias interessantes, sobretudo se nós considerarmos a juventude do Alexander Sirch e do Fernando Pessoa. E o outro mais importante é o Charles Robert Eynon, que inicialmente foi criado como Roberto Anônimo, e em seguida, até porque Fernando Pessoa escreveu a obra, ou os poemas, melhor dizendo, porque não chega a constituir uma obra, os poemas Fernando Pessoa escreveu como estava em Durban, que era uma colônia inglesa na África. Ele escreveu esses poemas em inglês. E de Roberto Anônimo, ele passou a Robert Eynon. E também é interessante perceber a ligação Cavaleiro do Nada, Robert Eynon, que seria inicialmente anônimo, portanto, também inexistente, no sentido de não ter um nome. E o Alexander Sirch, Search é pesquisa, né? Search é procura. O Alexander Sirch também é alguém que procura alguma coisa. Pois bem, deles então, o mais importante é o Alexander Sirch. Então, Sirch começa tendo nascido no mesmo dia que o Fernando Pessoa. Ele nasceu no mesmo dia do Fernando Pessoa, 10 anos depois. Ele estava estudando lá em Durban e eles se correspondiam. E se correspondiam em inglês, e o Sirch termina mandando para o Fernando Pessoa alguns poemas que o Fernando Pessoa guarda. Então, a gente tem, como eu disse para vocês, a equipe, a pessoa trabalhando com a obra do Fernando Pessoa, atribuindo a determinados heterônimos, a determinadas personalidades literárias, atribuindo a autoria da obra. Então, embora nós tenhamos ainda pouca coisa do Fernando Pessoa, muitos dos poemas foram
descobertos pela própria equipa Pessoa. E esses poemas são os que estão colocados aí. Ao meu maior amigo, fraternidade, piedade não, o mundo, mania da dúvida, quem sonha mais, dor suprema, morte em vida, sonhos, homens presentes, soneto de um cético, perfeição e perseverança. Vários deles foram descobertos e eu penso que outros tantos serão ainda descobertos pela equipa Pessoa. E a gente vai ver, então, esses poemas, alguns desses poemas, que, como eu disse anteriormente, foram escritos em língua inglesa. É importante a gente não perder de vista que ele é o duplo perfeito do Fernando Pessoa, né? Inclusive nasceu no mesmo dia do aniversário do Fernando Pessoa, 10 anos depois. Pessoa nasceu em 1888, o Search em 1899. Mas ele não tem uma vida longa. Vamos lá. Então, começamos com o primeiro poema, Ao meu maior amigo. Ao meu maior amigo é um poema escrito, então, na África. E diz o seguinte: quando eu morrer, eu sei, tu escreverás triste soneto à morte prematura. Dirás que a vida cansa em amargura e pálido e frio, tu me cantarás. Nas quadras, refletido se terá de como, vã e breve, a vida expira, e como em terra funda, dura e fria, a vida, má ou boa, acabará. A seguir, nos tercetos, tu dirás que a morte é mistério, tudo fugaz, verdadeira talvez a vida além. Por fim, porás a data, assinarás, e relido o soneto ficarás contente por tê-lo escrito bem. Então, esse soneto é do Search para o Fernando Pessoa. Na verdade, o Search já começa a mostrar uma das grandes características do Fernando Pessoa, que é a impossibilidade de viver o real. Então, ele já anuncia uma morte prematura por impossibilidade da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já mostra uma crença em alguma coisa que está além da vida. E isso vão ser, os dois aspectos vão ser uma característica do próprio Fernando Pessoa. É interessante que ele faz um soneto, né? E dos poucos sonetos, Fernando Pessoa escreve muito mais ode moderna do que soneto. Mas, enfim, a tristeza, a quase indiferença da vida, ela só é suplantada por uma coisa. Vocês vejam que tem 10 anos, né? E alguma coisa que ele vai acreditar daí para frente. Eterno, só o poema. O que vai ficar da vida do Search é o soneto. Em seguida, vocês têm um outro soneto que diz assim: vimos da onda, da costa em som arrebatador e da aragem que recosta numa nuvem seu langor. Vimos do rio que murmura, da folhagem que sussurra, nós vimos alegremente, como os perigos do orvalho, brilhantes e numerosos, nós desceríamos até Fani com os dias luminosos, do alto cume do monte e do cintilar da fonte,
nós vimos alegremente. Vimos do vale da colina, da montanha do valado, da tristeza da tardinha, com tanto conto contado, do prado em sua doçura, da sombra em sua frescura, nós vimos alegremente. Habitamos no salgueiro e no ninho que é coberta, mas fazemos travesseiro do coração do poeta. E de tudo que repassa as almas de amor e graça, nós vimos alegremente. Então, a canção de Fanny, na verdade, é um determinado lugar, e esse lugar tem a ver com uma colina, e é de cima da colina que eles conseguem ver o vale, conseguem ver a tristeza da tardinha. Então, vocês veem assim, que a própria, não é só a interioridade que traz a tristeza, né? O que é exterior também lhe traz a tristeza. E isso que está presente lá no Alexander Sert, que é o duplo do Fernando Pessoa, isso vai acompanhar o Fernando Pessoa pro resto da vida. E isso é que vai se transformar na impossibilidade de viver o real. Algum comentário? Não, prof, tudo tranquilo. Tá. E aí vocês têm um poema que se chama Souvenir. Como é doce e triste por vezes ouvir algum som antigo trazido à memória e ver como em sonhos algum rosto querido. Trecho de paisagem, campo, rio ou vale, lembrança tão breve, triste e agradável, algo que recorde o tempo bom da infância, então em dor feliz as lágrimas brotam. Esse choro sutil que na mente aguarda, e tudo já sentido, campo, rio e voz, toma outro alcance na memória adornado, e lento emerge em fantasia luz. Mas ai, eis que acordo pros sonhos traído. O que sinto e ouço, apenas ilusão, porque o passado não pode regressar. Esses campos não são os que eu conheci, os sons não são os que eu ouvi. Tudo passou e tudo que é passado, ai, não volta mais. Isso é muito interessante, e porque quando a gente estudar o Ricardo Reis, vocês vão ver que o Ricardo Reis está todo aqui. O Ricardo Reis tem um medo incrível do tempo passando. Tem um medo incrível dessa incapacidade que a gente tem de trazer de volta o tempo, a não ser pela memória. A gente pode reconstruir tudo na vida. Eu sou capaz de reconstruir a minha casa da infância, né? Eu posso construir uma casa exatamente igual à minha casa da infância. Mas o tempo, esse ninguém pode trazer de volta, né? As pessoas que se foram, a gente não pode trazer de volta, né? Então, o passado tem essa característica. O passado, ele não pode regressar. E, portanto, tudo se modifica com a passagem do tempo. E isso a gente chama transitoriedade ou efemeridade. Então, o Sert já apresenta aqui características do Ricardo Reis, como em Canção de Fanny, ele já apresenta algumas características do Alberto Caeiro, né? Porque no sentido de valorização daquilo o que se vê. E o Alberto Caeiro só acredita naquilo que ele vê e naquilo que ele ouve. De sombra em sua frescura, nós vimos alegremente. Isso é muito Caeiro, e Souvenir é muito Ricardo Reis. Bom, eu disse para vocês, a gente não tem acesso ainda a um livro só do Sert,
e tem pouquíssimo material disponível sobre o próprio Robert Heynon. Mas, como eu disse para vocês, essas características de tristeza, de impossibilidade do real, essa característica da passagem destruidora do tempo, aquilo que a gente chama de Cronos, o deus Horácio Ricardo Reis vai chamar, isso é muito próprio do Search, né? E que o Fernando Pessoa vai desenvolver depois em diferentes personalidades. Então, como a vida dele foi uma vida muito curta, o Search deixa, inclusive, e ele previu que seria muito curta, o Search termina deixando um epitáfio. E ele mesmo diz: aqui jaz quem julgou ser o melhor de todos os poetas deste vasto mundo. E quando a gente lê o Search dizendo isso, a gente fica muito tentada a dizer que a crítica tem razão quando diz que o Fernando Pessoa, quando escreve, que vai surgir um Supra Camões em Portugal, o maior poeta português de todos os tempos, sendo Camões o que é o próprio ícone, o próprio símbolo da identidade portuguesa, a gente é mais ou menos levado a acreditar que ele acreditava nisso, né? Na medida em que o Search diz aqui jaz quem julgou ser o melhor de todos os poetas deste vasto mundo. Este é o epitáfio. Aqui jaz Alexander Search, que Deus e os homens deixaram só. Essa solidão do Search, ela está na base da personalidade do Fernando Pessoa. No fato de não encontrar um seu igual. E com isso ele se despersonaliza, ele sai de si e cria amigos que são capazes de compreendê-lo. Então, aqui jaz Alexander Search, que Deus e os homens deixaram só, que sofreu e chorou ser escárnio da natureza. Recusou o Estado, recusou a Igreja, recusou Deus, a mulher, o homem e o amor. É o próprio Fernando Pessoa. Fernando Pessoa recusou o Estado, Fernando Pessoa recusou a Igreja, Fernando Pessoa recusou Deus, Fernando Pessoa recusou a mulher porque ele tinha, enfim, um componente feminino muito grande, recusou o homem, talvez para poder se proteger da sociedade machista e patriarcal portuguesa, e com isso ele recusou o amor. Mesmo o amor que teve com a Ofelinha foi um amor totalmente ficcional, né? Não, esse tipo de amor realmente não existe. Recusou a terra em volta e o céu além. Que terra em volta ele tinha? A África. Resumiu assim o seu saber. O amor não há. Nada no mundo existe de sincero. Salvador, o ódio, a luxúria e o medo. Vocês imaginem assim, um menino de 10 anos, numa terra estranha, se sentindo tão só e tão completamente acuado, ele vai ter que buscar uma saída em alguma coisa. Fernando Pessoa procura a sua saída naquilo que ele escreve e também naquilo o que ele lê. E ele lê muito. Salvador, o ódio, a luxúria e o medo. E mesmo estes são ainda suplantados pelos males que causam.
Eles causam mais mal do que o que eles são conceitualmente. Andava pelos 20 anos quando morreu. Essas foram as suas últimas palavras. Deus, a natureza e o homem, maldito seja. É muito forte, né? É um poema muito, muito forte, é de uma solidão profunda. E ele, de uma certa forma, anuncia o que o Fernando Pessoa não vai encontrar. Ou seja, ele anuncia esse Fernando Pessoa que vai ter que sair de si mesmo, que vai ter que outrar-se, né, para buscar alguma resposta que justifique a sua própria vida. Foi o que o Fernando Pessoa fez a vida inteira. Ou seja, o Fernando Pessoa é impossibilitado emocionalmente de viver o real, ele procurou fazer através de personagens dramáticos, ou seja, personagens de teatro, sem que tenham o contexto, sem que tenham o drama. O drama é o seu mesmo, enunciado não por uma peça, mas enunciado pela própria poesia. Então, esse é o duplo perfeito do Fernando Pessoa. O que quer dizer? O que o Search sente é o que Fernando Pessoa sente. Ainda não há, entre o Search e o Fernando Pessoa, ainda não há uma despersonalização que possibilite que ele seja outro. Ele ainda não chegou no estágio dos heterônimos, né? Ainda há muito em comum entre o Fernando Pessoa, adolescente, e o Search. Bom, vocês têm à esquerda de vocês o soneto escrito em inglês do Robert Enoch, do Roberto Anônimo. E esse é um heterônimo, uma personalidade literária interessante, porque ele vai ser o oposto do Fernando Pessoa. E é muito, muito legal quando na carta para o Adolfo Casais Monteiro, o Fernando Pessoa diz, olha, botei no Alberto Caeiro todo o poder de despersonalização. Quer dizer que o Alberto Caeiro é o mais diferente de todos os heterônimos. Aí ele diz, coloquei no Ricardo Reis toda a disciplina. E de fato, todo o poeta clássico, ele tem que ser disciplinado, né? E ele diz, coloquei no Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim. Então, o Roberto Enoch, ele é o embrião desse heterônimo que vai ser, eu acho que é o heterônimo mais louvado, mais estudado e mais querido de todos os heterônimos, que é o Álvaro de Campos. Se chama soneto. Eu poderia dizer o que penso, poderia expressar todos os meus pensamentos ocultos e muito silenciosos, e que tragam meus sentimentos em perfeição forjada para um ponto não forçado de estresse ao vivo. Eu poderia respirar minha alma, eu poderia confessar os segredos mais íntimos da minha natureza. Essa tradução tá ruim. Da minha natureza, que trouxeram da minha natureza. Eu posso ser grande, mas ninguém para mim pensou. Uma linguagem bem para entender minha angústia. No entanto, dia e noite me trazem novos sussurros. Dia e noite e dia eu sussurro lago. Por uma palavra, uma frase para arremessar tudo que penso ou sinto e acordo. O mundo, mas eu sou burro e não posso cantar.
silencie como você nuvens antes que o trovão raie. Evidentemente que nessas personalidades literárias, se eu comparar essas pequenas personalidades com quem o Fernando Pessoa convive na África, o Robert Eno, se eu comparar, sobretudo os dois, Alexander Sirch e Robert Eno, eu posso ver que o Robert Eno é mais largado, mais à vontade, mais sincero do que o Sirch. Mas a qualidade do poema do Sirch é uma qualidade ainda muito maior do que a do Robert Eno. Então, não é a questão da gente considerar, quando a gente fala no Fernando Pessoa Precaeiro, não é a questão de nós considerarmos grandes poemas, não é questão da gente considerar uma grande criação literária, não é isso. Quando a gente fala nessas personalidades literárias Precaeiro, o que a gente quer efetivamente mostrar é que lá no gurizinho Fernando Pessoa, anterior à própria adolescência, já está se formando o processo heteronímico. E isso é fundamental. E isso, a velha crítica tem aí o seu grande ponto de apoio. Quer dizer, quando a nova crítica diz assim, olha, ele cria os poemas e aí ele junta esses poemas, aqueles que têm maior semelhança, e aí é que ele cria o heterônimo e a sua obra, a sua vida, e etc., a sua biografia, isso termina caindo por terra se eu pensar que lá, criança, e se eu entender que é verdadeira a carta que ele escreve para o Adolfo Casares Monteiro, falando do seu poder de despersonalização, ou até se chamando de neurastênico, ou de esteroneurastênico. De qualquer maneira, é fato para nós, é indiscutível, que essas personalidades literárias, elas são efetivamente criadas na África, para onde ele leva todas as perdas de que a gente já falou, do pai, do Jorge, da casa, da mãe, da terra, da língua, e se sente muito só. E essa solidão, ela vai se refletir na criação de amigos invisíveis, sendo que o primeiro amigo surge nos 6 anos, com 5 anos para esse processo heteronímico, na verdade, ele já está sendo gestado desde a primeira infância do Fernando Pessoa. Perguntas? Ok? Vamos adiante, então. Vocês podem se sentir muito à vontade para perguntar, gente. Eu considero muito a opinião de alunos, então fiquem muito à vontade, não precisam perguntar só sobre o que foi entendido ou o que não foi entendido. Vocês podem dar a opinião de vocês na boa. Eu acho que assim, a opinião de vocês só vai enriquecer a nossa aula, só vai trazer benefício para o nosso estudo sobre Fernando Pessoa, que ao cabo e ao fundo, vamos cá entre nós, é um poeta muito, muito complexo. Bom, então, Fernando Pessoa vai para a África, porque o padrasto dele é nomeado cônsul português em Durban, então toda a família tem que ir para a África. Ele vive esse período como um período de solidão, ele se dedica a escrever,
Enquanto os irmãos estão brincando, Fernando Pessoa está estudando, está lendo, e ele leu o que de melhor existe em literatura, o que de melhor existe em filosofia. Hoje a gente pode entrar na casa Fernando Pessoa pela internet e a gente tem acesso à biblioteca do Fernando Pessoa. E realmente é impressionante a carga de leitura e a qualidade, sobretudo a qualidade da leitura do Fernando Pessoa. Evidentemente que ele nunca desistiu de Portugal. E nem poderia desistir de Portugal. Assim, na verdade, ele era um sujeito muito só, ele era um pré-adolescente muito só, né, em Durham. Então, ele vem uma vez de visita a Portugal e, aos 17 anos, ele vem para ficar. Ele não só não volta para Durban, como também ele não sai, ele não viaja nunca mais, ele não sai jamais de Portugal. Então essa solidão leva o Fernando Pessoa, de 17 anos, para Portugal. A Leila Perrone Moisés tem um livro que eu gosto muito, que se chama A Quem Doeu, Além do Outro. São 3 ou 4 ensaios, mas são ensaios muito bem escritos, produtos de uma reflexão muito boa sobre Fernando Pessoa. E ela faz uma afirmação que, para mim, é muito verdadeira. Ela diz assim, bom, Fernando Pessoa chega em Lisboa. A primeira coisa que ele vai fazer, evidentemente, é se matricular na Universidade Clássica de Lisboa para fazer letras. Ele não se encontra. Ele realmente não se encontra. E seria muito difícil, com a genialidade dele, com a carga de leituras que ele tem, seria muito difícil ele sentir alguma realização no curso de letras. Ele já tinha lido tudo e muito mais do que tudo o que ele veria durante o curso. Então, isso faz com que ele abandone. E a Leila Perrone Moisés diz o seguinte, esse Fernando Pessoa que chega em Portugal, Fernando Pessoa, é um excesso para Portugal. Ele é muito mais do que a própria sociedade portuguesa. Por quê? Todos falam português. Fernando Pessoa fala português e inglês e pensa em inglês. Né? Uma grande quantidade de poesias do Fernando Pessoa são escritas em inglês. A última frase que Fernando Pessoa diz e em seguida morre é em língua inglesa, não é em língua portuguesa. Então, ele tem um excesso em termos de língua e de pensamento e de visão de mundo, que é muito mais profunda do que a portuguesa. Um outro excesso é o fato dele ter uma ascendência judaica num país que é cristão e num país em que a Igreja Católica tem, em determinados momentos da sua história, muito mais poder do que o próprio rei. Ele é um excesso para Portugal quando ele traz consigo
a homossexualidade. Os portugueses não gostam que a gente diga isso, mas ele traz consigo muito forte isso no momento, e fica muito expresso, muito bem expresso pelo Álvaro de Campos, num Portugal que é um Portugal limitado, que é um Portugal patriarcal, que é um Portugal machista, e ele traz um excesso de conhecimento. Fernando Pessoa, quando chega em Portugal, ele chega Europa. E Portugal, que recebe Fernando Pessoa, é somente Portugal. Pois bem, além disso, em 1900, vocês devem lembrar, lá na época em que Fernando Pessoa nasceu, Fernando Pessoa nasceu em 1888, tinha uma geração, a geração de 80, que foi uma geração extremamente importante na literatura portuguesa. É a geração do Eça de Queiroz, do Antero de Quental, enfim, é a geração do realismo português. O próprio romance do Eça de Queiroz serviu de modelo para a literatura portuguesa até a década de 20, 30, né? Então, de 80 a 30 do século seguinte, o modelo do romance era o modelo queirosiano. E vocês devem lembrar que, naquele momento, se a gente pensar na obra do Eça de Queiroz, por exemplo, que é um exemplo muito mais próximo de nós, em termos de estudo, naquele momento tem uma crítica muito grande à aristocracia, tem uma crítica muito grande à burguesia que estava surgindo, tem uma crítica imensa à monarquia, à corrupção da nobreza, que de fato era extremamente corrupta. E isso é muito instigado no povo português através da literatura do próprio Eça. Esses são os eixos das obras realistas do Eça de Queiroz. E isso vai se agravando, né? Aí a gente tem o ultimatum inglês e a Inglaterra, de olho nas ex-colônias portuguesas, dá um ultimatum para Portugal se retirar sob pena de invadir o próprio Portugal, e faz algumas exigências que Portugal teria que obedecer se quisesse manter essas colônias, e o rei termina concordando. E isso, para os portugueses, para o orgulho nacional, isso é o horror dos horrores, né? Isso é uma derrota política internacional muito complicada para os portugueses. Então, essa posição contrária à monarquia, diante de toda a corrupção, diante da falência da governabilidade monárquica, isso só tende a crescer, a crescer, a crescer. E em 1910 a gente tem o assassinato do príncipe em pleno Rossio, que é uma região muito bonita no centro de Lisboa. Culmina com isso, nessa luta entre republicanos e monarquistas, e então em 1910 chega a República Portuguesa. E foi uma república muito complicada. Vocês imaginem o seguinte: tem um presidente da República e tem um congresso. Todas as decisões do presidente da República são rechaçadas de imediato no congresso, porque os monarquistas são em maioria, tem muito menos republicano do que monarquista no congresso. Então,
a monarquia vai ganhando um aspecto de falsa monarquia, né? A república vai ganhando um aspecto de falsa república. Ela não consegue mudar Portugal, porque quem está no comando, efetivamente, ainda é os monarquistas, que lutam pelo regime monárquico. Então, isso tudo é muito difícil, é muito preocupante para Portugal. E aí tem embates que são embates muito sérios entre os republicanos e os monarquistas. E Fernando Pessoa, quando chega, vive toda aquela solidão, até que ele conhece um poeta que se chama Teixeira de Pascoais. No primeiro momento, Fernando Pessoa entra em contato com a Renascença portuguesa. Bom, a Renascença portuguesa é uma espécie de sociedade portuguesa, em que ela é fundada em 1912 e que prega exatamente isso, o renascimento português. Quer dizer, 2 anos antes de ser fundado este movimento, ou essa sociedade, exatamente 2 anos antes, a gente tem uma república fundada. Quer dizer, não teve tempo nem de amadurecimento dessa república, e ao lado dos próprios monarquistas, a gente vai ter essa sociedade que é criada no Porto. Então vamos ver o que é essa sociedade. Então, surgiu no ano de 1912 como uma sociedade cultural, e depois de 2 reuniões preparatórias, a primeira em Coimbra, em 1911, em agosto, e a segunda em Lisboa, os estatutos foram divulgados na imprensa em dezembro, publicados na revista Águia, e essa revista Águia, é importante notar, que ela foi criada para colocar as ideias da Renascença. Então, enfim, foi criada em 1912 e começa a atuar de forma definitiva no ano seguinte, em 13. Então, o que eles queriam? Eles queriam renovar a sociedade portuguesa, e com isso, eles queriam criar a riqueza de Portugal. Né? E com isso, teria que haver uma política que pudesse terminar com a cultura da dependência, da insuficiência pedagógica, do partidarismo, né? Tudo aquilo que tinha caracterizado, do ponto de vista deles, a monarquia. Né? Ora, isso não se faz, evidentemente, isso não se faz através de uma sociedade desse tipo, né? Então, o que eles queriam era entrar na educação, trabalhar através da educação, isso era inteligente da parte deles, e para com isso elevar a condição cultural do povo português, mostrando-se então como um exemplo cívico capaz de produzir riqueza e de dar um outro status através de um novo rumo para os portugueses. O que não está dito aqui é que a Renascença foi um movimento ruralista, ou seja, a Renascença foi um movimento daqueles que tinham dinheiro. E que também tinham uma forma de pensar que era uma forma elitista e grupal, quer dizer, se educaria o povo para produzir riqueza, né? Mas
quem lucraria com isso, de que maneira isso seria distribuído, isso nunca fica claro. Então, a ideia era nunca recuar diante de toda a polêmica, das suas próprias tendências, e buscava respeitar o pluralismo nas suas opiniões, nas suas publicações, e ela surge, então, no norte, no Porto. Só que adere à Renascença Portuguesa um movimento cultural que se chama saudosismo. E o saudosismo, então eu tenho os ruralistas tentando mudar aquela república que não estava dando certo, ou seja, eles produziriam a riqueza e dariam a cultura ao povo. E aí o Teixeira de Pascoais vem com o saudosismo. E o saudosismo termina sendo acolhido pela Renascença. O que exatamente eles queriam? O que eles queriam, e aí traziam todas as ideias antipositivistas, antidogmáticas, anti-estrangeiros, né? E aí uma série de coisas fazendo com que o nacionalismo se fortaleça, que o tradicionalismo e o isolacionismo português também. Mas ele, sobretudo, ele diz o seguinte: o que nós temos que fazer é trazer de volta o Portugal do passado. Ou seja, o que nós temos que fazer é fazer de Portugal novamente o sucesso do passado, que foi quando Portugal mostrou ao mundo uma parte da geografia humana que o mundo desconhecia, né? E quando Portugal era o ditador das normas de navegação. Então vocês vejam assim, esse menino que chega lá aos 17 anos, Fernando Pessoa, ele evidentemente ele fica encantado com isso, né? Ele é um sujeito solitário, né? E além de ser solitário, ele tem uma educação vitoriana, quer dizer, ele traz a questão monarquista muito forte dentro dele. E todos os acontecimentos que dizem respeito à Renascença Portuguesa terminam envolvendo esse jovem, né? Só que ele começa a ler essa questão da Renascença e ele fica contra aquilo o que a arte moderna pretendia, né? Que era ser nacionalizada, ou seja, romper fronteiras. E a Renascença Portuguesa, ao contrário, era de um nacionalismo ferrenho, a tal ponto em que ela vai se fechando em si mesma. Durou 20 anos, que quer dizer que nasceu e morreu com a República tal qual era, e fez com que a sociedade portuguesa não tivesse a chance de se abrir mais. Por quê?
nessa mesma época, a gente vai ter o início do salazarismo. De qualquer maneira, a Águia foi uma revista importante, a Águia trouxe escritores que teriam uma participação importante na história portuguesa, como Adolfo Casais Monteiro, Agostinho Silva e etc. Bom, a Renascença portuguesa, então, trouxe como um dos aspectos culturais mais redimensionados da sociedade portuguesa, que foi lá na Renascença, que tem assim um embrião muito pequeno, renovado pela nova Renascença, do que viria a ser depois a Revolução dos Cravos, né? Mas tinha um cunho nacionalista muito forte. Então, o jovem Fernando Pessoa, quando o saudosismo se aproxima da Renascença, ele se apaixona pela Renascença, né? Ele se apaixona pela Renascença, pelo quanto se pode aí pensar em renascimento português, né? Que sairia daquela república desorganizada, que sairia da corrupção, que sairia da corrupção da nobreza, que sairia da miséria do povo e assim por diante. Então, ele entra no saudosismo. A Renascença foi uma sociedade, e como sociedade, ela era uma sociedade política, que pretendia mudar o regime político português. O saudosismo não foi isso. O saudosismo, na verdade, foi um movimento estético e literário, né? Então, ele foi estético, ele foi literário, claro, ele tinha o seu caráter filosófico e até religioso, né? Também é tremendamente nacionalista, até porque isso vai fechar muito bem com a Renascença. E o grande mentor, então, era o poeta Teixeira de Pascoais, que coordenava, então, a Águia. Mas como Teixeira de Pascoais era um sujeito muito esperto, ele vai puxando a Águia, ele vai tirando da Renascença e vai colocando a Águia como uma revista do saudosismo. Então tem várias vertentes, né, e congrega um número de intelectuais importantes, e tem várias vertentes, e muito forte a questão do sebastianismo messiânico, né? Então, o que era isso? Era assim, vocês lembram que o Dom Sebastião, quando assumiu, ele era muito jovem, né? Com 12 anos. Ele era muito jovem, era um costume na época os reis ficarem cansados da monotonia dos castelos e saírem para fazer a guerra, né? E acompanhados dos nobres. Então, Dom Sebastião vai, então, para a linha de frente na batalha contra os mouros em Alcácer Quibir, e lá ele morre. Nunca Portugal fez N expedições para ver se conseguia achar o corpo de Dom Sebastião. Esse corpo nunca foi encontrado, né? E tinha lá um sapateiro que fazia as suas trovas, as suas poesias cantadas enquanto trabalhava.
e ele se chamava Bandarra. E é justamente do Bandarra que os estudiosos de literatura portuguesa dizem que nasce o sebastianismo. Ou seja, o Bandarra começa a cantar e o Dom Sebastião virá, até porque no momento em que morre o Dom Sebastião, não tendo sucessor, a sucessão passa para a Espanha. Então, o imperador da Espanha, o rei da Espanha passa a ser também rei de Portugal. Então, o Bandarra canta que o Dom Sebastião vai voltar, vai ter uma tempestade de areia, uma névoa, e que o Dom Sebastião vai sair dessa névoa e vai trazer para Portugal o Quinto Império. Ou seja, Portugal passará a ser o grande exemplo para a humanidade. Portugal será rico. A igreja portuguesa vai ser a igreja dominante no mundo, e se fala até da raça portuguesa, porque a raça portuguesa se diferenciava justamente por ser a raça corajosa, raça entre aspas, corajosa, aquela capaz de se lançar ao mar. Então surge aí, com o Bandarra, o próprio sebastianismo messiânico. Então, Sebastião é aguardado como Messias, né? E Sebastião vai trazer a Idade de Ouro portuguesa. Isso fascina, isso realmente fascina o Fernando Pessoa, o jovem Fernando Pessoa. Né? E o próprio Teixeira de Pascoais fascina Fernando Pessoa, né? O saudosismo, então, ele quer uma atitude humana perante o mundo e tem como base a saudade. E a saudade vai ser o grande traço espiritual da alma portuguesa. O que define a alma portuguesa é a saudade. Isso é interessante porque, assim, depois claro, a literatura portuguesa vai falar muito do Dom Sebastião, vai falar muito do sebastianismo, desde lá até agora, no século XXI, a gente tem obras que falam do sebastianismo, da volta, ou fazem uma paródia da volta do Dom Sebastião. Mas, no fundo, o que se acredita é que a saudade ela tem um plano místico, né? E neste plano místico, a relação com Deus, com o mundo, essa ânsia de unidade material e com o espiritual, isso tudo só pode vir através do saudosismo. Então, através do saudosismo, se devolve a Portugal a sua fase heróica. Então, ele surge como, vamos dizer assim, uma proposta mental, uma teoria, né? e que ela tende a ser racionalista, nacionalista, ela tende a ser tradicionalista, né? Isso tudo com volta do passado, e até neorromântica. Né? Então, ele queria fazer da saudade um princípio renovador de Portugal. Fernando Pessoa, evidentemente, acha que esse é o seu próprio caminho e passa ele a ser um seguidor do Teixeira de Pascoais, um seguidor do Renascimento, da Renascença portuguesa e, sobretudo, um seguidor
do saudosismo. E no momento em que ele se aproxima, então, do Teixeira de Pascoais, fica combinado que o jovem Fernando Pessoa, que trazia toda aquela carga de cultura, ele seria a pessoa que faria a teoria do saudosismo. Toda a parte doutrinária do saudosismo, que era nacionalista, que era tradicionalista e que era neorromântico, seria feito pelo Fernando Pessoa. Então, ao contrário do que a gente pensa, e a gente sempre pensa que Fernando Pessoa estreou como poeta, ele não estreou como poeta nas suas publicações. Ele fez uma estreia, que foi uma estreia, eu diria para vocês, completamente escandalosa. E essa estreia completamente escandalosa se dá através de ensaios que são publicados na revista. Então, um pedacinho dos ensaios, essa é a capa da revista Águia. Um pedacinho dos ensaios é o que a gente vai ler agora e discutir. Então, a Águia, em última análise, era uma revista que ela começa de 2 em 2 meses, depois ela passa a ser mensal, e ela fala de literatura, arte, ciência, filosofia, crítica social, e era publicada no Porto. Num primeiro momento. Depois ela teve um movimento bem grande com os renascentistas, né? E teve vários diretores, e o mais particular dele foi o Teixeira de Pascoais, que, como eu disse para vocês, veio puxando a Águia para o saudosismo. Então, a revista teve uma importância grande, a revista teve uma influência estética e uma influência ideológica muito boa sobre os intelectuais portugueses, e congregou através do ideal do nacionalismo literário. Ele conseguiu congregar várias tendências, né? Então, foram características comuns da literatura publicada pela revista Águia, a preocupação musical, né? E o abuso das maiúsculas, por exemplo, na poesia, né? Ou seja, o exagero de aliterações. Aliterações é a repetição da mesma vogal, né? Árvores amarelas, né? Arborizavam, barará, né? E de onomatopeias, né? Que não é outra coisa senão a utilização do som para imitar o objeto que representa. Eu posso ter uma onomatopeia mais escancarada, como toque, 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 né? Alguém batendo na porta. Ou eu posso ter mais velada, por exemplo, através do ritmo, né? O mais estudado na literatura brasileira, acho eu, é o poema do Manuel Bandeira, Café com Pão, Café com Pão, Café com Pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, Café com Pão, agora sim, Café com Pão. É o ritmo, né? É o ritmo que é onomatopaico. Então tem essas, ao mesmo tempo em que a Águia tem preocupações filosóficas, preocupações de crítica social, de arte, de ciência, etc., ela também tem essas preocupações que são preocupações de detalhe. Enfim, para nós importa, sobretudo, que o Fernando Pessoa, então,
fechou com as ideias de Teixeira de Pascoais, fechou com as ideias da Renascença, fechou com as ideias do saudosismo português e fechou com os propósitos da revista Águia. Então vamos ver os ensaios. Bom, então, esse aqui eu aumento. Ah, mas é um aumento para mim, não. Não é isso que eu queria. Vamos ver se consigo aqui. Não. Tá bem. Então vamos lá. O primeiro artigo é a nova poesia portuguesa sociologicamente considerada. Vocês imaginem que isso é escrito por um adolescente, 17, 18 anos. Então ele começa já a nova poesia portuguesa sociologicamente considerada, ele começa de uma forma que eu diria para vocês extremamente agressiva, né? Ele, na verdade, ele não faz um artigo. O que ele faz é o que a gente conhece mais frequentemente como um manifesto, né? E o objetivo é chocar. Esse é o objetivo. Como o Orfeu, que vem depois, também tem esse objetivo, chocar, mas é o Orfeu que quer chocar a burguesia, né? E aí ele começa. Ao movimento literário representativo peculiar da nascente geração portuguesa tem sido feito pela opinião pública o favor de não compreender. E esse movimento, que sobretudo na poesia, como crescente nitidez, acusa a sua individualidade representativa, não tem sido compreendido. Por quê? Uma parte do público, a que tem mais de 30 anos, está inadaptável por já velha a esse movimento e consta perante ele de incompreendedores natos. Por quê? Outra parte, ou por circunstâncias de bacharelosa espécie educativa, ou porque descuidada na manutenção do sentimento espiritual, do sentimento de raça, ou ainda por sentimento de desviado e estéril entusiasmo, gerados por absorção na intensa e mesquinha vida nossa. Está colocada num estado de pseudo-alma decifrável como sendo de incompreendedores de ocasião. E porque a outra, restante, aquela de quem são os novos poetas e literatos e os que as acompanham no obscuro sentimento racial que os guia, não tomou ainda consciência de si como que realmente é, porquanto o movimento poético atual é ainda embrião quanto a tendências, nebulosa quanto a ideias que de si ou de outras coisas tem. Então, ele, de fato, ele é muito agressivo. Já no primeiro parágrafo, e é muito interessante, porque isso tem a ver com o Fernando Pessoa, que não está nem aí para o seu leitor, né? Então, eles, olha, tá surgindo um movimento literário que é um movimento de alto nível. Os velhos não podem compreender porque eles são velhos, né? E porque eles fazem questão de ser incompreendedores natos. E os novos não podem entender porque ele é um movimento em embrião, né? E ele tem tendências ainda nebulosas para essa nova geração. Não, Portugal não está acostumado com isso. Tanto que os grandes ultimatos são os ultimatos do modernismo, né? E nesse momento a gente não fala ainda em Portugal no primeiro modernismo, que vai surgir só com o orfismo. Continuando. Ainda que rápido, já há nesta análise elementos que apreciarão ponderada da moderna poesia portuguesa.
primeiro fato que se nota é que a atual corrente literária é absolutamente nacional. E não só nacional, com a inevitabilidade bruta de um canto popular, mas nacional com ideias especiais, sentimentos especiais, modos de expressão especiais e distintos de um movimento literário completamente português. Observe-se que é nacional, mas não o nacional em estado bruto, o do povo. Então, Fernando Pessoa começa a mostrar que é elitista, né? Aliás, aqui ele deixa claro que a nova poesia não reproduz o povo. A nova poesia só representa o povo. Então, ele deixa claro assim, esse movimento, essa nova corrente literária é nacional, é nacional com ideias especiais, com sentimentos especiais, com modos de expressão especiais. Esses especiais é que fazem com que seja diferente de qualquer movimento literário, outro que não ele mesmo. Tá? E é nacional, mas é um nacional estado bruto, porque o nacional estado bruto é do povo, não é de uma elite intelectual, como é pretensamente a elite da Águia, do saudosismo e da Renascença. O segundo fato a se considerar é que o movimento poético português contém individualidades de vincado valor. Não são Miltons. O Milton era um poeta, polemista e intelectual. É aquele que escreveu um poema épico chamado Paraíso Perdido, e o Fernando Pessoa gostava muito do Milton, assim como gostava muito de Shakespeare. Então ele diz assim, não são Miltons nem Shakespeares, mas são gente que se extrema. Não há, portanto, entre os novos um grande nome, aos esforçados. Tá? E os esforçados nunca vão chegar a ser Milton e nunca vão chegar a ser Shakespeare. O terceiro e último fato que se impõe é que este movimento poético dá-se coincidentemente um período de pobre e deprimida vida social, de mesquinha política, de dificuldades e obstáculos de toda a espécie. Então, ele já mostra o seguinte, que a dificuldade é que tudo em Portugal está errado, né? Quem vai consertar Portugal é a Renascença, né? E o saudosismo através da poesia. Bom, é interessante, sim, se eu pensar que, de uma certa forma, o Vargas Llosa, num livro chama La Novela, ele diz, e outros estudiosos, né, e eles dizem o seguinte, só quando as sociedades estão enfermas é que elas podem produzir a grande novelística, né? Mas a gente vai ler isso de uma forma mais ampla, a gente vai ler como não só novelas ou romances, ou não só poesia também, mas uma grande literatura. Ou seja, uma sociedade enferma é capaz de produzir uma grande literatura. Continuo. Vistos esses elementos sociológicos do problema, salta aos olhos a inevitável conclusão. É ela a mais extraordinária, a mais consoladora, a mais estonteante que se pode ousar esperar. É ela de ordem a coincidir absolutamente com aquelas instituições ou intuições proféticas do poeta Teixeira de Pascoais sobre a futura civilização lusitana, sobre o futuro glorioso que espera a pátria portuguesa. Tudo isso que a fé e a intuição dos místicos deu a Teixeira de Pascoais,
vai o nosso raciocínio matematicamente confirmar. Então, o que ele faz aí não é outra coisa senão glorificar as ideias do Teixeira de Pascoais, que na verdade foi um poeta medíocre, mas que é louvável nessa tentativa de um novo movimento literário. E aí diz Fernando Pessoa, e isso leva a crer que deve estar para muito breve o inevitável aparecimento do poeta ou poetas supremos desta corrente e da nossa terra, porque fatalmente o grande poeta que este movimento gerará, deslocará para segundo plano a figura até agora primacial de Camões. Bom, vocês têm ideia do que significa isso lá por 1913, 1914, em Portugal? Vem um jovem petulante de Durban, que nem educação portuguesa teve, mas que teve educação britânica. Aí chega esse jovem e diz: nossa geração, ou seja, desta geração, desta corrente, que é o saudosismo, vai tirar do caminho o Camões. Bom, e é nesse parágrafo, então, que ele vai levar um maior choque, mesmo aos intelectuais portugueses, mesmo aos intelectuais que faziam parte do saudosismo. Ninguém esperava por isso. E é interessante que hoje, ainda hoje, muitos estudiosos pessoanos, muitos críticos trabalhando sobre Fernando Pessoa, eles afirmam categoricamente que este supra-Camões, né, esse grande poeta que vai deslocar o Camões para um segundo plano, é ele mesmo. Bom, se eu o associar com o Search, né, que lá no seu túmulo vai ter o epitáfio do maior poeta do mundo, eu até posso pensar, né? Era uma aspiração de um jovem, era uma aspiração de um adolescente, de um pré-adolescente e de um adolescente. Mas isso não quer dizer que ele tivesse uma capacidade intuitiva, no sentido de poder saber o grande poeta que ele viria a ser. De qualquer maneira, assim, esse parágrafo vai perseguir Fernando Pessoa pelo resto da vida, porque ele atinge aquele que é, sem dúvida nenhuma, o principal elemento, o principal símbolo da identidade nacional portuguesa. Ainda diz Fernando Pessoa, nesse ensaio, prepara-se em Portugal uma renascença extraordinária, um ressurgimento assombroso. E aí ele confirma a ideia de que a renascença e o saudosismo são movimentos de regeneração de Portugal. Toda a história portuguesa, ela é feita de decadência e regeneração. Decadência e regeneração. Ela é uma onda. Toda a história portuguesa é uma onda, né? Regenera, tem um movimento de regeneração e cai. Regenera e cai. Então, ele coloca a Renascença e o saudosismo como movimentos de regeneração da grandiosidade portuguesa. Bom, sofre críticas de tudo quanto é lado, ele sofre críticas mesmo de dentro
do saudosismo, ele sofre críticas de dentro da própria Renascença portuguesa. E ele escreve, então, o segundo artigo, que se chama Reincidindo. Ele retoma o primeiro artigo e vai além. Então, ele começa assim: tirem-se rapidamente as tônicas conclusões finais. São 3. A primeira é que, para Portugal, se prepara um ressurgimento assombroso, um período de criação literária e social como poucos o mundo tem tido. Então, Portugal se sobressai diante do mundo. Paralelamente se conclui o breve aparecimento na nossa terra do tal Supra-Camões. Supra-Camões. A frase é o óleo deboche, a frase é humilde e acanhada. A analogia impõe mais, diga-se de um Shakespeare. Então, aqui ele ofende de todas as maneiras possíveis a nacionalidade, a cultura, a literatura portuguesa. Porque o que ele está dizendo? Vai surgir um Supra-Camões. Isso já é uma bofetada no povo português, né? Mas ele acha que essa comparação é uma comparação ainda tênue, né? Que ela ainda é humilde. E a analogia impõe mais, ou seja, alguém que seja maior ainda do que Shakespeare. Nessa geração vai aparecer alguém que seja ainda maior do que Shakespeare. O que quer dizer que, para ele, Fernando Pessoa, Shakespeare é maior do que Camões. Bom, vocês imaginem o que isso vai provocar na intelectualidade, o que isso vai provocar naqueles que têm alguma noção do que o Fernando Pessoa está dizendo, e a forma como a própria imprensa local vai se apropriar disso, né? E a segunda conclusão é que, tendo o movimento literário português nascido com e acompanhado o movimento republicano, é dentro do republicanismo e pelo republicanismo que está e será o glorioso futuro deduzido. Então, vocês vejam, o Congresso tinha, na sua maioria, monarquistas. E ele diz: fixemos isso. Ser monárquico é hoje, em Portugal, ser traidor à alma nacional e ao futuro da pátria portuguesa. A terceira conclusão é que o republicanismo fará a glória da nossa terra, e porque novos elementos civilizacionais serão criados, não é o atual desnacionalizado, idiota e corrupto. E aqui ele bate em todo mundo, né? Ele bate nos monarquistas e ele bate nos republicanos, né? Porque os republicanos, na verdade, daquele momento, são incapazes de criar alguma coisa que seja produtiva, porque ele é desnacionalizado, porque ele é idiota e porque ele é corrupto. Um dado que eu acho curioso é que em todos os momentos em que o Fernando Pessoa fala de si mesmo, ele se diz monarquista. Ele deixa notas na sua biografia, assim, como você... Ele tem uma entrevista que é genial, que é uma entrevista que ele mesmo faz, para ele mesmo. E ele pergunta se ele é republicano, se ele é monarquista, e ele deixa muito claro que ele é monarquista, né? Então, é interessante porque, para escrever esses artigos, o Fernando Pessoa está
tão envolvido com o Teixeira de Pascoais e as ideias do Teixeira de Pascoais, e com essa ideia de trazer Portugal, o grande Portugal do passado, para o presente, que ele termina passando por cima das suas noções e das suas crenças individuais. O outro artigo, e é o último, se chama A Nova Poesia Portuguesa no seu aspecto psicológico. Originalidade, elevação, grandeza, nacionalidade, antirradicionalidade e caráter não popular. Bom, esses são os elementos fundamentais do saudosismo. Mas a poesia de hoje é mais do que subjetiva. Absolutamente subjetivo é o simbolismo, daí o seu desequilíbrio, daí o seu caráter degenerativo. Então, a mesma maneira como ele negou lá a monarquia, o fato de ser um monarquista, ele nega aqui o simbolismo, quando, na verdade, ele é o poeta simbolista por excelência. O crítico Antônio Sérgio é muito convicto quando ele diz assim: Fernando Pessoa é o maior poeta simbolista do Ocidente. Bom, continuemos. A nova poesia portuguesa, porém, apesar de mostrar todos os característicos de poesia de alma, preocupa-se constantemente com a natureza. São 3 os característicos da poesia objetiva. O primeiro é a nitidez, revelando na forma ideativa do epigrama. Segundo característico da objetividade poética é aquilo a que podemos chamar a plasticidade. E entendemos por plasticidade a fixação expressiva do visto ou do ouvido como exterior, não como sensação, mas como visão e audição. Visão e audição está muito ligado ao Alberto Caeiro, né? E a sensação que ele está negando aqui é justamente o ismo que ele vai desenvolver, que é o sensacionismo. Mais um característico possui é o máximo a poesia objetiva. É o a que podemos chamar imaginação, tomando esse tempo no próximo sentido de pensar e sentir por imagens. Isso dá à poesia objetiva deste gênero, quando intensamente inspirada, uma rapidez e um deslumbramento. A nossa poesia caminha para o seu auge. O grande poeta, proximamente vindouro, que encarnará esse auge, realizará o máximo equilíbrio de subjetividade e da objetividade. Diga de sua grandeza essa sugestão para raciocinadores. Super Camões lhe chamamos e lhe chamaremos, ainda que a comparação implícita, por muito que pareça favorecer ante a mesquinho seu gênio, que será não de grau superior, mas mesmo de uma ordem superior ao do nosso ainda primeiro poeta. De novo ele bate no Camões. Mas, de qualquer maneira, ele traz já algumas características importantes dessa poesia, né? Que é a nitidez, o epigrama, aqueles versos curtos, a plasticidade, a exterioridade, né? A visão, a audição, os sentidos acima da sensação.
a objetividade, e é interessante que ele chama de imaginação, uma imaginação objetiva, e rapidez e deslumbramento. Bom, diz ainda, de modo que produz essa estranha e nítida originalidade da nossa atual poesia, a espiritualização da natureza e, ao mesmo tempo, a materialização do espírito. Nada mais Fernando Pessoa do que esse jogo de palavras, né? Ou seja, a grande originalidade dessa poesia saudosista é a espiritualização da natureza, ou seja, enxergar a natureza com outros olhos que não sejam simplesmente olhos racionais, e ao contrário do Alberto Caeiro, e ao mesmo tempo a materialização do espírito, o que tem a ver com Alberto Caeiro, na medida em que o Alberto Caeiro enxerga nas árvores, nas plantas, nas flores, ele enxerga Deus, né? Ele diz, se as árvores, as florestas, as plantas, etc., se isso é Deus, então eu enxergo Deus. Seria um exemplo dessa espiritualização da natureza e de materialização do espírito. A poesia dos nossos novos poetas é, panteísta, portanto, ligada à natureza. 2, não materialista. 3, diversa de qualquer poesia propriamente espiritualista, mas contendo elementos característicos do espiritualismo. Então, a gente vai notar depois, conforme for estudando Fernando Pessoa e conforme a gente for estudando os seus heterônimos, a gente vai notar que isso que ele coloca aqui de transcendentalismo, né, de não materialista, de panteísmo, de espiritualismo, na verdade, isso vai ser usado depois quando ele entra no processo da criação heteronímica. Mas ele explica. Para o panteísmo materialista, tudo é Deus. Para o panteísmo espiritualista, Deus é tudo. Ele adora esse jogo de palavras. O transcendentalismo panteísta envolve o transcendente, envolve e transcende todos os sistemas. Matéria e espírito são reais e irreais. Deus e não Deus, essencialmente. A suprema verdade que se pode dizer de uma coisa é que ela não é que ela é e não é ao mesmo tempo. Ela é e não é ao mesmo tempo matéria e espírito. Sendo o transcendentalismo panteísta um sistema essencialmente envolvedor de uma fusão de elementos absolutamente opostos, ou seja, espírito e matéria, segue-se a criação da nova alma lusitana, a futura criação social da raça portuguesa será qualquer coisa que seja ao mesmo tempo religiosa e política, ao mesmo tempo democrática e aristocrática, ao mesmo tempo ligada à atual fórmula da civilização e a outra coisa nova. Tudo isso que, afinal, é estrangeiro, morrerá de per si, ou a boa dos canhões do nosso Cromwell futuro. E a nossa grande raça partirá em busca de uma Índia nova que não existe no espaço, em naus que são construídas daquilo de que os sonhos são feitos.
e o seu verdadeiro e supremo destino de que a obra dos navegadores foi o obscuro e carnal ante-arremedo, realizar-se-á divinamente. Sobretudo esse terceiro artigo, esse terceiro ensaio, ele é importante na medida em que essa percepção de espírito, de panteísmo e de não materialismo, isso ele carrega com ele, né? Tanto que lá adiante ele vai dizer: eu sou um poeta nacionalista, um sebastianista místico, né? Portanto, o que ele é resultado já dessa reflexão ou vice-versa. Essa reflexão é resultado daquilo que ele já tinha dentro de si e que vai desenvolver em seguida. Pois bem, Fernando Pessoa começa a se dar conta de que esse nacionalismo é um nacionalismo muito fechado, é um nacionalismo muito arraigado. E ele começa a se dar conta de que isso vai se transformando numa espécie de seita, que o Teixeira de Pascoais, na verdade, vai transformando isso com essas ideias de espiritualismo, de panteísmo, de não materialismo e de uma forte ênfase sobre o nacionalismo. Fernando Pessoa começa a se dar conta de que está se transformando numa seita. E ele chega a escrever ainda um texto para a Águia, em que ele diz assim: é preciso ter um pouco de Europa na alma. E Fernando Pessoa tem uma visão maior, o que, de certa forma, complementa os excessos de Fernando Pessoa que foram apontados pela Leila Perrone Moisés. Ele tem uma visão muito mais ampla do que apenas Portugal. E essa visão muito mais ampla vem da sua vivência em Durban, mas vem também da sua experiência de leitura. Então, o entendimento de que essa é uma seita fechada e de que isso é um impedimento para a grande literatura começa a complicar a relação entre Teixeira de Pascoais e Fernando Pessoa, e a relação, sobretudo, de Fernando Pessoa com o saudosismo e a própria Renascença portuguesa. De qualquer maneira, o Teixeira de Pascoais não quer perder o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa é um jovem arrojado, não tem medo de nada que diz, assume aquilo que diz. Então, Teixeira de Pascoais não quer perder o Fernando Pessoa. Mas, ora, vamos pensar ali um pouquinho antes. Eu disse para vocês que no primeiro artigo do Fernando Pessoa, ele diz que o simbolismo não é bom, né? Eu até disse para vocês, ele está negando uma parte dele, né? Que foi, segundo o Antônio Sérgio, um crítico importante da época, o maior poeta ocidental de todos os tempos. E o Fernando Pessoa não tem como se desvincular trabalhando com o não materialismo e trabalhando com o espiritualismo. Ele não tem como se desvincular do simbolismo.
E aí ele escreve uma peça teatral, que é O Marinheiro, que provavelmente um grupo vai trabalhar, e que é uma peça muito interessante. O Fernando Pessoa coloca tudo na peça. Ele faz aquilo o que o diretor faz. Ele faz a marcação, ele faz o cenário, ele faz a marcação de onde vão estar os personagens, do que compõe a cena. E uma torre, é uma sala redonda, e o círculo ele é sempre infinito, ele dá voltas entre si, não tem quebras, né? E dentro desse círculo que é infinito, ele coloca uma pessoa morta e coloca três veladoras. E as interpretações são interpretações muito interessantes, que são feitas dessa peça, né? Há quem diga que a pessoa morta é o próprio Fernando Pessoa, há quem diga que uma das veladoras é o próprio Fernando Pessoa. Mas elas começam a perguntar, se chama teatro estático, e esse teatro estático ele tem uma influência forte de um dramaturgo belga que se chama Maeterlinck, e Fernando Pessoa leva ao extremo, e leva ao extremo do simbolismo. Por quê? Tem só uma janela, da janela se vê o mar. E uma das veladoras começa a falar do sonho que teve com um marinheiro. E todas assumem o sonho do marinheiro e chegam, então, no que a gente vai chamar de exagero ou de uma fantasia hipersimbolista. É como se cataloga, digamos assim, o marinheiro. É uma fantasia hipersimbolista. E o clímax desta fantasia hipersimbolista está em cima de uma pergunta. E a pergunta é: será que nós sonhamos com o marinheiro ou nós é que somos o sonho desse marinheiro? E o Fernando Pessoa apresenta a peça para o Teixeira de Pascoais com a intenção de que seja publicada na Águia e pela primeira vez, talvez como uma revanche em relação às novas ideias do seu pupilo, que vão além das próprias ideias dele, o Teixeira de Pascoais, que é o coordenador, então, dessa seita nacionalista fechada e que não pode suportar uma Europa na alma, ele não aceita a publicação. E essa é a gota d'água para que o Fernando Pessoa, então, desista de uma vez por todas do saudosismo e da renascença e, de novo, se constitui numa pessoa extremamente só. Foi uma grande decepção para ele o rumo tomado nessa relação com o saudosismo e com a renascença. Então ele se afasta e vai conhecer, por essas coisas do destino, ele vai conhecer então um grande poeta, e eu diria para vocês tão grande quanto Fernando Pessoa, mas que teve o azar de ter nascido na época de Fernando Pessoa, assim como Lobo Antunes teve o azar de ter nascido na mesma época de Saramago, e todos os outros escritores que nasceram nessa mesma época. Eles se tornam grandes amigos, e tudo que o Mário Sacaneiro tem é um pouco de Europa na alma. Mário Sacaneiro está sempre em Paris, aliás, é em Paris que ele
se suicida e que vai passando para o Fernando Pessoa todas as novidades, os ismos portugueses, né? Aquilo que é a alma europeia e que havia sido excluído de Portugal. E com isso vai começar uma outra fase do Fernando Pessoa, e essa outra fase é a fase daquela elipse grande que tem como um dos discípulos de Alberto Caeiro o próprio Fernando Pessoa. Dúvidas, gente? Algum comentário? Acho tranquilo até aqui, prof. Desculpe, Yara, não te ouvi. Não, eu falei que eu acho que tá tranquilo até aqui. Tá. Então, gente, agradeço a vocês. E normalmente o MConf demora 24 horas para me disponibilizar o vídeo. E assim que for disponibilizado, eu passo para vocês. Tá bom? Então, o primeiro já foi, eu mandei para vocês. E vou mandar igual esse segundo vídeo. E quero de vocês, então, o compromisso de que vão organizar um WhatsApp e que vão me mandar por e-mail, uma vez que a nossa aula, que a próxima aula é feriado e a outra é a aula assíncrona, para que vocês possam ler o Marinheiro, para a gente realmente tentar discutir na apresentação do seminário. Então, que a gente já tenha o seminário, em vez de eu dar essa aula. Mas o mais importante para mim é que todos lendo o Marinheiro, a gente possa fazer mesmo uma discussão. O que eu mais sinto falta, na verdade, nas aulas de ensino remoto, primeiro, vocês não colocarem o rosto de vocês. Eu até entendo, quando estou numa reunião, eu tiro meu rosto, eu tiro o som e tal. Só quando eu quero falar é que eu apareço. Então, assim, entendo e respeito. Então, mas a primeira coisa que eu sinto falta é disso, né? Mas eu também sinto falta, e o ensino remoto emergencial propicia isso, é a falta de diálogo, né? A falta de pergunta, de debate. Mas eu também tenho a esperança de que agora, entrando nessa outra fase do Fernando Pessoa pós-Caeiro, entrando nos seminários, eu acho que vai ser depois do Marinheiro, a gente vai ter uma conversa, uma interação maior. Pelo menos eu quero dizer para vocês que estou torcendo para isso. Gente, um bom fim de semana. A gente vai se ver daqui a terceira quarta-feira. A próxima, dia 2, é feriado. A seguinte é assíncrona. Então, na terceira quarta-feira, tá tudo direitinho lá no nosso calendário. A gente vai se ver para discutir o Marinheiro. Tá bom? Então, beijo para vocês. Um bom fim de semana e a gente se vê só na terceira quarta-feira. Eu já quero dizer para vocês que eu vou ficar com saudade. Gente, obrigada. Até. Prof, eu mandei o link ali do grupo do WhatsApp no chat, não sei se tu consegue ver. Tá, deixa eu ver aqui. Porque de repente seria interessante tu mandar, sabe, naqueles e-mails que todo mundo recebe? Porque como tinha pouquinha gente hoje na aula, eu acho que não foi todo mundo que viu. Faço isso. Ok, pode deixar que eu faço. Tá? Certo, prof. Muito obrigada. Capaz, até a próxima aula. Beijo. Até.